Olha só, foi nessa exata praça aqui de São José dos Campos que eu tive a ideia, vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês, que eu tive a ideia de colocar o nome Dev Samurai. Fala pessoal, professor Felipe Pontoro por aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo que normalmente as pessoas às vezes me pedem, que é um dia da minha rotina de programador. Então eu tô aqui acabando de sair de casa para poder pegar o meu super ultra carro. Deixa eu mostrar para vocês, que é essa super bicicleta. E agora a gente vai se dirigir até o escritório. E sim, eu tenho carro. Opa, deixa eu melhorar a iluminação aqui. Sim, eu tenho carro, mas eu costumo ir de bicicleta mesmo, porque o escritório fica a mais ou menos uns 4 km daqui. E andar de bicicleta, 4 km para mim que já anda há algum tempo, é bem tranquilo. Então agora eu vou pegar a bike, vou me dirigir até o escritório para que a gente possa mostrar mais detalhes na hora de chegar lá para você. Então, até lá! Olha só, foi nessa exata praça aqui de São José dos Campos que eu tive a ideia, vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês, que eu tive a ideia de colocar o nome Dev Samurai. Dev, que significa programador ou desenvolvedor, dependendo do se você estiver falando aí em português ou inglês, ou até programador para poder simplificar. E Samurai, o que significa Samurai? Samurai significa servidor. Então eram pessoas que protegiam o imperador, claro, na época do Japão feudal, que eles tinham honra, ética, etc. E eles protegiam o rei e serviam ao imperador para que pudesse sempre manter ele protegido, a família dele segura. E claro, também o Japão naquela época ainda tinha uma certa política instável dentro ali do Império Japonês. E muitas guerras, inclusive guerras internas, no final inclusive da era samurai, teve um grande samurai que pôs fim a essa época de violência. E no outro vídeo eu posso até contar para vocês um pouco mais da história, se vocês quiserem. Mas voltando, foi daqui que eu tirei o nome. E hoje claramente eu não sei mexer, não sei manusear nenhum tipo de katana, nenhum tipo de arma cortante. Aliás, se eu fosse tentar fazer isso, eu acho que eu ficaria, no melhor caso, sem uma perna. Mas não sei fazer isso. Mas para mim hoje servir significa estar criando o melhor conteúdo, o melhor ensino que eu puder colocar para as pessoas da forma mais acessível possível. Ou seja, vídeos no YouTube, alguns cursos, bastante texto, ou seja, bastante conteúdo. Então isso que significa hoje para mim ser um samurai. Não significa ser uma pessoa extremamente, vamos dizer, expert, apesar de eu tentar ser sempre o melhor, mas para mim samurai significa ter essa conotação, significa servir as pessoas que estão comigo. Aí chegamos agora. Hoje eu tô subindo pelo elevador de serviço porque esse horário tem muita gente, eu ia ficar até meio constrangido de ficar ligando a câmera. Então vamos lá, vamos embora. Bom pessoal, mesa ligada, tudo preparado agora. Vou fazer um review rápido da minha mesa. É uma mesa normal. Essa cadeira aqui é muito legal, gosto muito dela. Tem eu não sei como é que chama isso, mas parece ser uma redinha que não deixa as costas suar, ficar suando muito. Então na minha mesa tá aqui o meu fone SteelSeries, sei lá como é que chama isso. Deixa eu ver. Isso aqui. Esse fone não é meu, esse fone é do meu irmão. Obrigado pelo seu patrocínio.
Eu emprestei dele enquanto o meu outro computador está arrumando. Isso aqui eu tenho um tablet ou uma tablet, sei lá, aquelas mesinhas que você desenha. Mas, professor, para que você precisa disso? Isso daqui é bem tranquilo quando você precisa fazer alguns tipos de telas, etc. Eu já mostro para vocês. Essa aqui é a minha verdadeira mesa de desenho, que parece até o meu filho que fez alguns rabiscos aqui, mas não é. É um projeto que a gente está trabalhando no momento. Nada demais. Mouse e teclado Microsoft, bons. Esse aqui é o iPad, com a foto do meu filho. Está aqui a minha meta diária de água, 1,5 litros. E aqui o sistema operacional que eu uso, de fato. Eu usava muito, desde 2012, eu usei Mac. Só que ultimamente o Mac está muito caro no Brasil, não concordo muito com o preço. E também até lá nos Estados Unidos eu vi o MacBook que eu queria estava $1.200, convertido daria em torno de R$5.000. É muito dinheiro ainda, eu acredito, para um MacBook. Claro que tem gente que vai concordar ou discordar. Eu acho legal cada um ter a sua opinião, mas eu acabei me desfazendo do MacBook Pro, vendi o meu MacBook Pro usado e estou usando essa distribuição Linux que por enquanto está rodando naquele computador ali. É um computador bem simples, enquanto eu estou montando um outro computador para mim mais parrudo, vamos assim dizer. E está aqui. Depois eu mostro algumas telas, mas é uma distribuição Linux muito intuitiva, chama Elementary OS. Depois, se vocês acharem interessante, eu mando o link para vocês verem. Mas não tem nada demais, é uma distribuição qualquer, distribuição Linux. E hoje em dia, quando eu comecei com Slackware, no Linux era muito complicado. E eu até compilava os meus kernels na mão, mas hoje em dia não precisa mais. Tem um gerenciador de pacote, porque naquela época eu usava o Slackware. Tem um gerenciador de pacote que acaba te ajudando a fazer isso. Bom, normalmente é aqui que vocês costumam me ver gravando meus vídeos. É aqui nessa exata mesa que eu já mostrei para vocês. E é a minha mesa de trabalho, minha mesa normal, não tem nada demais. É uma mesa de madeira. E esse é o microfone que eu uso. Normalmente ele fica escondido aqui. E primeira coisa que eu costumo fazer quando eu chego no escritório é estar tomando minha água, a minha meta diária de água. Tomo minha água, reviso as coisas que eu preciso executar no dia, minhas metas, etc. Não abro o e-mail, não abro o Facebook, não abro nada, isso é uma dica para você. Se você já trabalha aí com programação ou nem precisa ser programação, nunca abra o e-mail e o Facebook, essas coisas, como a primeira atividade do dia. E depois eu posso gravar um vídeo mais detalhado, o porquê, mas basicamente significa que você está investindo, ou nesse caso, na minha opinião, gastando o seu melhor momento do dia, que é a parte da manhã, que você está com bastante energia, para as outras pessoas, para ficar curtindo memes, videozinhos engraçadinhos, respondendo e-mails de outras pessoas que normalmente não mereceriam aquele seu tempo na parte da manhã. Claro que todas essas pessoas são importantes, mas você tem atividades que, óbvio, dependendo do que você faz, dependendo do dia, são também muito mais importantes do que isso, como, por exemplo, um determinado projeto ou uma determinada meta que você precisa fazer durante o dia. Então, o que eu costumo fazer? No início da semana eu me planejo as atividades que eu tenho que fazer durante a semana e durante a semana eu vou executando. E o que eu faço? Na parte da manhã eu reservo para fazer essas atividades mais complexas no finalzinho da tarde. Daí sim eu abro meu Facebook, abro o YouTube, respondo os comentários de vocês, respondo os comentários do blog, vejo coisinhas engraçadinhas no Facebook e, como vocês viram, eu volto para casa, obviamente pedalando, né? E é o momento que eu tenho de me desligar desse processo, que daí é o segundo tempo que eu costumo brincar. Falar lá em casa, chego para o segundo tempo, que é o quê? Dar atenção para o meu filho, dar atenção para minha esposa e fazer as coisas que todo pai de família, toda pessoa que tem família, casado, sei lá, precisa fazer, sei lá, ajudar em casa,
ajudar na janta, essas coisas assim que normalmente a gente precisa fazer mesmo. Se você ainda não está nessa situação, vocês têm seus afazeres, ir para a faculdade, sei lá. Nesse processo ainda, bem de manhãzinha, eu dou uma lida nas minhas atividades e num período, vamos dizer assim, à tarde, que é o período que eu estou um pouco mais confortável, dependendo do que eu fizer, dependendo de como está o dia, é a hora que eu tiro para o estudo. Então eu leio bastante livro, bastante artigos e é por isso que eu consigo trazer algum tipo de conteúdo para vocês, que eu espero, obviamente, que tenha sido ou seja um bom conteúdo. Então vamos lá, já falei bastante antes da gente trabalhar e eu vou mostrar um pouco mais agora para vocês de fato a minha rotina de trabalho, que eu costumo fazer. Vou mostrar aqui dentro do meu computador, na tela do meu computador, para vocês verem como é. Então pessoal, isso daqui é o meu desktop, como eu comentei com vocês, mostrei no vídeo anteriormente. É um desktop Linux, é uma distribuição chamada Elementary OS, é muito boa, muito legal. Como eu estou vindo já desde 2012 usando o Mac, voltar para o Windows ou até para aqueles sistemas de janela, vamos dizer assim, entre aspas, padrão Windows aí, é um pouco complicado, porque eu já estou bastante acostumado com isso. Então eu preferi essa distribuição aqui, Elementary OS, estou usando a versão 0.4 dela. Ele é baseado sobre o Ubuntu, uma distribuição também bastante já conhecida no universo aí Linux. Esse computador que eu estou rodando é um computador muito simples de verdade. Deixa eu ver aqui a configuração dele. Ó, coloquei mais 2 GB de memória. Ele tinha só 2 GB, eu coloquei mais 2 GB, quer dizer, GB de memória. Ele é um dual core 2 Duo E7500, 2.93 GB, 4 GB de RAM. É um computador bastante simples, é um computador que ele está sendo o meu temporário enquanto eu não resolvo o outro. Então fica essa sugestão aqui para quem quiser mexer, para quem quiser usar o Linux, recomendo muito essa distribuição. Elementary OS é uma distribuição muito simples, muito bacana, muito tranquila de usar, principalmente para quem vem do Mac OS, eu estou acostumado com as coisas da Apple. Você vem aqui em aplicativos, tem vários aplicativos instalados. Como eu uso o Linux deixa eu pensar, desde 2001, eu acho, que eu comecei compilando kernels no servidor lá do meu trabalho, e depois comecei a usar o Slackware, comprando CDs na Linux Mall. Essa loja nem existe mais. A Linux Mall vendia CDs gravados, porque naquela época a gente não tinha banda para baixar. Uma ISO de 500, 600 MB era muita coisa, você tinha que deixar, sei lá, 3, 4 dias o modem ligado, era inviável, então era mais fácil e mais barato, inclusive, você comprar um CD que custava, se eu não me engano, acho que R$15, mais R$10 de frete. E você colocava lá a mídia física, né? Então você não tem nenhum tipo de problema. Então um review rápido aqui da distribuição, gosto muito dela. Essa daqui era a capa que eu estou fazendo para o vídeo de ontem, que eu já subi, é um vídeo que vocês viram, que é viver de computação, viver de programação, quanto tempo demora. Esse aqui é um editor de editor vetorial chamado Inkscape, ele substitui muito bem o Adobe Illustrator. Sou muito acostumado com o Illustrator e fazer essa migração aqui não foi nada complicado, foi tranquilo. Baixei esses vetores aqui do FreePik, escrevi aqui, coloquei fundo, gerei uma imagem PNG, deixa eu aqui fechar sem salvar, gerei uma imagem PNG e subi para o meu vídeo. Então essa aqui é a capinha que eu gerei, bastante simples. Tem outras coisas aqui que eu fiz para o meu filho também, vetores, e isso daqui é o motivo para qual eu tenho aquela mesinha de desenho que eu já mostrei para vocês. É muito legal porque você pode fazer isso daqui como se fosse caneta, então isso facilita muito para mim. Isso aqui é um livro que eu estou lendo, o livro de Angular OS, já sei Angular 1, estou me atualizando para o Angular 2, que parece que vai ser agora aqui uma versão bem legal, bem interessante, para um produto a qual a gente está desenvolvendo. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de software chamada IS. Nesse momento ela está produzindo alguns softwares novos e ela a gente vai estar usando junto com outros programadores, que daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais do nosso sistema de trabalho, AngularJS, desculpa.
e a gente vai estar usando o Angular 2. Esse livro aqui é um livro chamado NG Book, não tem a capa dele aqui, mas é um livro muito bacana, recomendo muito ele. É um livro aqui que eu recebi, aqui ó, a capinha dele, deixa eu tirar o zoom. NG Book 2, The Complete Book on AngularJS 2. Muito bom, muito legal. Tem 645 páginas, é um livro muito completo. E eu estou usando ele para poder fazer programação. Meu ambiente de programação, o que eu uso para programar? Como eu sou programador aí, um pouco programador poliglota, o que é um programador poliglota? Aquele programador que, não tem linguagem X, não tem linguagem Y, é aquela que funciona. Eu tenho meu diretório aqui de projetos. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte, senão vocês vão ter que usar uma lupa aí no YouTube. Tenho aqui a minha pasta de desenvolvimento, tem alguns projetinhos que eu estou trabalhando nesse momento, esse aqui, esse outro. Por ser projetos comerciais, não posso falar muito deles no momento, são projetos, entre aspas, secretos. Mas vou mostrar um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo agora. Nesse momento eu estou fazendo um trabalho de mockup. O que é um trabalho de mockup? É um trabalho de desenho. E aqui na empresa eu sou responsável por essa parte um pouco visual, essa parte de gerenciamento de projetos. Quem faz é a programação. É o pessoal aí que eles não ficam aqui na empresa, são programadores remotos. A gente tem esse time de programadores remotos, vai muito legal. Quem nunca fez remoto na vida e acha que precisa ir para o escritório, reveja seus conceitos nesse momento. E eu vou mostrar algumas telas para vocês do meu trabalho que eu faço aqui. Eu uso o Inkscape. Então, tá vendo? Como é um editor vetorial, você pode escrever as coisas aqui que você quiser. Vou voltar aqui, senão vai estragar o trabalho. Tem alguns campos aqui, sign-in. É um aplicativo que ele vai ser lançado no mundo, então ele precisa ser naturalmente em inglês. E aqui também mais uma tela. Vou mostrar uma outra tela para vocês. Isso aqui eu estou usando a minha mesinha de desenho. Tem gente que fala tablet, eu falo mesa de desenho, nem sei falar direito. Mas aqui está um pouco do fluxo, algumas telas, algumas anotações também. Ó. As anotações eu coloco em fonte diferente. Aqui, algumas coisinhas de design. Só um detalhe, eu não sou designer, tá? Eu sou programador. E de designer, médico e doido, todo mundo tem um pouco. Então, claro que um profissional designer aqui vai dar risada do meu trabalho. Mas depois isso daqui vai passar ainda por uma revisão. Isso aqui é só um esboço inicial já bem acabado. E por que a gente faz isso? Porque é muito difícil você conseguir comunicar numa folha em branco para uma pessoa, por mais profissional que ela seja da área de design. E você precisa ter bastante fluência nisso. E é difícil, eu sei, é bastante complicado. Então, o que a gente prefere fazer? A gente prefere já dar um mockup muito bem acabado. Ontem saí da reunião aqui, era por volta das 8h30, conversando ali na salinha de reunião com o Fausto, que é o nosso investidor IPO, e a gente estava apresentando essa parte aqui, ó. Então eu vou mostrar rapidamente. Essa tela, que é uma tela que está cheia de funcionalidades, tá? Então tem algumas coisas aqui do nosso software novo que a gente está fazendo. Programação, o que eu uso para programar? Eu sou programador, como eu comentei, poliglota, então tem 3 grandes linguagens que eu gosto muito de programar e programo. A primeira linguagem, Ruby, com o framework Ruby on Rails. Depois, JavaScript, com um framework chamado AngularJS. E depois, PHP. Por que PHP? Pô, mas eu escutei que PHP não é uma linguagem boa, ou sei lá, é uma linguagem que não é muito usada no mercado, todo mundo fica zoando PHP. Eu diria para você rever os seus conceitos. Eu vou abrir 2 sites aqui para vocês verem. Um dos primeiros softwares que a gente fez, aí comerciais da empresa, isso lá em 2008, 2009, foi um software chamado IS Chef, IS com o sufixo aqui de chef. É um software de pedido online, PDV, gestão de lojas, e atualmente ele já vendeu mais de 15 milhões de reais. Já passaram todo esse volume financeiro, isso aí obviamente não vem da minha mão. Ele é um software muito completo, muito legal, então é um dos softwares que a gente tem aqui. Ele está sendo reescrito, tem vários cases bacanas aqui.
E ele foi feito, adivinha, com PHP. Aqui está 2 exemplos de 2 pizzarias grandes que usam, redes de pizzaria que usam esse software. É um software muito bacana, foi escrito em PHP. E um detalhe, sem nenhum framework, na época que a gente começou a fazer, não tinha um framework tão bom quanto tem hoje. O ecossistema de frameworks praticamente não existia, a gente escreveu isso em 2008, 2009. Tinha, obviamente, vários, mas a gente escolheu não fazer com nenhum tipo de framework. Pagamos um preço também por isso, mas também ficou muito legal, ele é um software que ficou muito robusto. E eu escrevi, vamos dizer assim, a linha 0 desse software, as primeiras linhas de comando, tanto é que tem alguns comentários aí no meu nome. Vou fazer o login aqui e até mostrar para vocês verem que engraçado. Eu vejo isso, leio isso, e é muito bacana vocês fazerem o quê? Ler softwares que você já escreveu há algum tempo para ver como você era um programador ruim. Para ver como você já, talvez, não sei se você pratica muito ou não, para ver como você melhorou. Então vou pegar esse exemplo aqui, que apareceu aqui. Para quem não conhece, o Bitbucket é um versionador de software, versionador de código. Depois eu posso fazer um screencast bastante completo sobre ele, mas basicamente ele faz a revisão dos seus códigos. Eu vou abrir aqui um primeiro código que eu fiz, bd.php, vamos ver. Aqui, ó, vou dar um zoom, vou ver se eu consigo dar zoom. Fica legal, acho que está o suficiente. bd.php, rotinas de conexão com banco de dados, versão 1.1, né, lista de modificações, a versão 1.1, autor fui eu, 30/5/2009, repassando a segurança da função text2bd para validar post, validar get, documentação, vide nas funções. Ele tem aqui umas rotinas de conexão com o banco de dados. Obviamente isso daqui hoje é feito com um framework. Não tente fazer isso em casa, porque fazer isso aqui na mão é muito complicado, porque tem várias questões de segurança que envolvem, como eu comentei, na época, em 2009, a gente não tinha um framework bom o suficiente, que a gente acreditava, claro, também podia estar errado, que não mudou. Eu tenho esse outro projeto aqui também, já é um projeto bem mais moderno, que já é feito em Ruby on Rails, que tem aqui, ele é uma gema, para quem costuma falar. Tem aqui algumas outras funções, como eu comentei, não posso falar muito a respeito, mas essa é a linguagem Ruby, esse é o projeto que eu estou mexendo, estou trabalhando no momento. Esse é o software que a gente usa para se comunicar, é um software de mensagens, chama Slack. Gosto muito do Slack também, ajuda bastante, e é por aqui que o nosso time se comunica de forma diária, ok? De forma diária. Então, aqui que a gente se fala, a gente tem um software de controle de tarefas interno, a qual as pessoas vão puxando essas tarefas, vão usando essas tarefas e elas vão se planejando durante o dia. E é assim que a gente consegue fazer nosso time remoto. Trabalhar aqui na IES, você não tem horário fixo, você não tem um local que você precisa estar, ou roupa bonita, ou corte de cabelo. Mas eu acho que é muito interessante esse esquema de trabalho. Para quem não conhece o esquema de trabalho remoto, eu recomendo o livro da 37 Signals, que chama Remote, é bem legal. E aqui tá a galera, né? Aqui que é o pessoal, tem até uma sala chamada Mesa de Bar, que é que o pessoal costuma soltar piadinhas, coisas que normalmente você soltaria num grupo de WhatsApp descontraído. Um outro versionador também, eu mostrei para vocês o Bitbucket, mas um outro versionador que a gente costuma utilizar é o GitHub, que é um site que você pode fazer. Aqui tem outros projetos da IES, tem alguns projetos abertos. Se você ainda não tem nenhum padrão de programação, eu recomendo a leitura desse projeto aqui. Deixa eu dar um zoom para não judiar de vocês aí, que vocês estão assistindo agora. Internet Sistema/Guides, que tem várias boas práticas, é um projeto open source, a qual a gente utilizou no passado, através dessas contribuições aqui de GitHub, Plataforma Tech e outras empresas, para que a gente pudesse criar o nosso. Basicamente são regras a qual a gente segue. É um projeto aberto, como eu comentei, open source. Ele tem aqui sobre a licença Creative Commons, então você pode estar usando ela para suas coisas. Eu recomendo muito a leitura. Outro repositório também é o Job Board, que são todas as nossas vagas em aberto. No momento eu tenho 3 vagas em aberto: DevOps, Front-End Developer, Ruby on Rails Developer, todos eles remote.
para qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você estiver trabalhando. Pô, vocês pagam bem? Depende do que é bem. Então, mas eu acredito que a nossa formato de contratação e remuneração está bem alinhado com o mercado. Como é que eu sei? Eu consulto esse site aqui e fica até uma consulta para vocês aí. Ele chama Love Mondays. Love Mondays. Então é um sistema de avaliação de empresas em que você consegue ver salários. Então eu entrei aqui para ver o salário. Vamos ver aqui, ó, front-end. Ops, por algum motivo isso não encontrou. Desenvolvedor, 1958 salários postados. Então são pessoas que trabalham como programador e postam os seus salários. Olha só, a média mensal de salário está 4.234. Então ele tem um gráfico aqui, a maioria das pessoas estão, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. A maioria das pessoas estão em 2.500, depois 6, depois 9. Tem mais alguns outros caras que também ganham mais, obviamente isso daqui é uma média. Então a IS está dentro dessa média aqui, ó. Está dentro dessa média o cargo de programador Ruby on Rails. Então eu recomendo muito lovemondays.com.br. Se você não souber aí digitar direitinho, não tem problema, digita no Google. O Google é nosso amigo. Vamos lá, qual terminal que você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar no ZSH ou ZESH, utilizando essa extensão aqui, ou mais ZESH, ou mais ZSH. ZSH. Aqui. Se você usa o Windows, não sei se funciona no Windows, para ser sincero, mas se você usa Mac ou se você usa Linux, é bem interessante essa extensão, ele dá uma série de funcionalidades. Eu não uso nenhum tipo de IDE, eu uso o meu terminal e um editor de texto chamado Sublime, ou Sublime, que ele é um editor de texto muito completo. As minhas aulas normalmente eu dou no Atom. Por que eu não uso o Atom no dia a dia? Porque eu acho que é um editor que é um pouquinho ainda pesado, consome um pouquinho de memória, porque ele roda em cima desse framework aqui, ó, Electron Build Cross Platform. Então você programa uma vez e ele roda em Mac, Linux e Windows, roda onde tiver que for. Então o Atom foi criado em cima do Electron, desse framework aqui feito pelo pessoal do GitHub, só que por ser um framework um pouco pesado, o Atom por consequência pesado, e como eu comentei, eu estou com uma máquina simples. Então minhas aulas eu dou no Atom porque o Atom é inclusive um editor de texto perfeito. Então se você tem uma máquina um pouquinho melhor que a minha, você pode estar usando sem problema nenhum, que ele é um editor até melhor que o Sublime. Por que eu não dou minhas aulas no Sublime? Porque o editor de texto Sublime, ele é pago. Eu tenho aqui, ó, eu comprei ele, registrei no meu nome, então eu tenho registro, então ele não fica pedindo toda hora para registrar. Então se você não comprou o Sublime, você pode estar usando ele sem problema, mas toda hora abre uma janelinha aí pedindo para você se registrar. Uso, acabei fechando aqui, minhas ferramentas de uso diário, linguagens, são PHP, apesar de que eu não programo tanto mais, porque agora eu faço essa questão de gestão, mas programo ainda bastante o suficiente para não esquecer. E uso esse framework aqui chamado Ruby on Rails. Tá os sites aqui para vocês verem. Tem N cursos. O PHP eu programo desde 2002. Até 2010 programei todos os dias da minha vida. E Ruby on Rails comecei a fazer um curso em 2009. No Ruby on Rails ainda a versão 2 ponto alguma coisa. Hoje ele está na versão 5. Mas hoje, atualmente, é o meu framework principal. Como framework em JavaScript, como a grande maioria das pessoas que programam começaram com JavaScript, eu usava JavaScript só para validar formulários na web, mas ele é muito mais do que isso, e principalmente agora, nos últimos tempos, ele veio tendo uma conotação e alguns frameworks muito legais. A gente até costuma brincar que para cada minuto existe 5 frameworks criados. Os frameworks que estão bombando no mercado hoje, JavaScript, o Angular, o React, que é esse framework aqui. Espero que meu computador não trave. Opa, não travou. É um computador simples que eu estou, por enquanto eu não compro outro. React e tem vários, tá? Vue.js. É um outro também que está bombando no mercado.
Eu escolhi me especializar nesse aqui, no Angular. Os outros dois eu já programei, já fiz algumas coisinhas, mas não são coisas sérias. Sérias ao ponto de você confiar os produtos da sua empresa a algum tipo de linguagem ou framework. Então eu uso o AngularJS para poder fazer a parte do front-end, janelas bonitinhas, etc. E o Ruby on Rails para poder fazer a parte de back-end e rodar lá no servidor. Se você não sabe o que é isso, depois eu posso fazer alguma coisa para você, falando só sobre isso. E o PHP eu uso como minha linguagem legada. O que é uma linguagem legada? São os meus produtos que estão rodando, que hoje pagam as contas da empresa, eu preciso suportar isso, então preciso atualizar, preciso fazer uma série de coisas. Legal? Então eu vou mostrar mais um pouco qual que é o framework que eu uso para poder escrever meus livros. Eu vou mostrar aqui um livro de uma coisa que eu comecei a escrever que não tem nada a ver com programação. Coisas sobre o livro Pequeno Príncipe. Olha só que interessante. Eu sei que vocês vão dar risada de mim, mas eu vou só mostrar para vocês a linguagem que eu uso. Eu vou aqui, 7. Vamos ver se tem um ASCII-Doc. Aqui, ASCII-Doctor. Pronto, deixou aqui tudo bonitinho. Então eu escrevo aqui os meus livros, os meus materiais que eu disponibilizo no site para vocês. Eu escrevo nessa linguagem chamada ASCII-Doc, ela é muito próxima do Markdown. Se vocês não sabem o que é isso, depois procurem, eu vou digitar aqui para vocês. Ops. Markdown. Ele não consegue deixar a letra. Ops. Deixou. Markdown. Isso aqui é a linguagem que eu escrevo os meus livros. Eu uso até uma pseudolinguagem de programação, de marcação. Vamos lá. Passa pessoal, eu estou me acostumando ainda. Desenvolvimento. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui para mim um PDF, um EPUB, vai gerar tudo. Então aqui, ó, ele gera esse tipo de livro aqui para você. Muito bonito, muito legal. Gera EPUB, HTML, MOB, PDF, gera todas essas questões. Legal, pessoal? Então está ficando um pouco mais extenso esse nosso bate-papo aqui sobre o meu ambiente de programação. Agora eu vou voltar ao trabalho, porque tenho um dia hoje que eu preciso produzir muita coisa. Preciso trabalhar em cima daqueles mockups que eu comentei com você. Então eu preciso produzir aqui de verdade e mais durante o dia eu vou mostrando mais outras rotinas aí de programador. Bacana? Então até daqui a pouco. Bom pessoal, agora eu estou saindo para o almoço e para quem tem curiosidade, esse aqui é o prédio, né? O prédio onde a gente tem um escritório aqui. Deixa eu tentar mostrar. Tá um pouco barulhento aqui. Agora vamos almoçar. Vamos colocar agora energia novamente para a gente conseguir desempenhar a atividade. O programador também precisa comer, beber café, menos refrigerante que faz mal. Fala pessoal, acabei de voltar do almoço aqui e eu estava aqui refletindo, gosto sempre de voltar e ficar aqui um pouco pensando na vida, pensando nas coisas que eu preciso fazer agora no segundo tempo, depois do almoço. E eu andei refletindo muito, porque eu tenho escutado muito na internet que está muito difícil arrumar trabalho na área de programação, que logo no estágio as pessoas acabam pedindo 150 novas tecnologias diferentes e o cara mal sai da faculdade e não consegue lidar com toda essa complexidade, não consegue estudar. Isso é um fato, isso vai acontecer cada vez mais. Eu acredito muito que a tecnologia vai cada vez mais ficar viável e acessível. Então eu acabei de voltar do local onde eu almoço ali a área do restaurante é o térreo e o supermercado fica no primeiro andar, sei lá, você sobe de escada. E eu estava dando uma olhada nos laptops e lá tinha laptops de R$ 1.500. Eu estou querendo comprar um laptop mais simples e ter um desktop bem parrudo. Daí o laptop, o notebook eu fico vendo e-mails, fazendo bobeirinhas. E o desktop é uma máquina potente que eu fico lá fazendo o que eu tenho que fazer da vida. Mas, voltando ao que eu estava comentando, está muito acessível. Você parcela o negócio em 12, 18 vezes, dá 100 e pouco. 100 e pouco é um bom dinheiro por mês, dependendo de quanto você ganha. Mas mesmo assim é acessível, é possível. Antes, lá na década de 50 e 60, você tinha que ser uma universidade, tinha que ser um instituto de pesquisa para que você pudesse ter um computador e você teria que ser um cientista para que você pudesse operar aquela máquina. Hoje não mais, hoje você chega lá, baixa
já tem muitas linguagens de programação gratuita, como eu mostrei para vocês agora há pouco, o PHP e o Ruby. É muito fácil, você vai lá, baixa, se você não quer pagar por um curso, no YouTube tem bastante coisa lá, mas tem até tomar cuidado com a quantidade de coisas que tem lá, mas enfim, você consegue se virar, lê a documentação, tem um pouco mais de boa vontade, você se vira. E a tecnologia ela veio para pegar realmente espaço aí no nosso local, na nossa vida cotidiana, no nosso local de trabalho, e isso vai acontecer. Tanto é que a maioria das profissões hoje vão acabar num futuro tão breve, vão ser substituídas aí por inteligência artificial. Esses dias eu liguei na operadora de telefone minha, já era um assistente de IA atendendo, você falava naturalmente, claro que eu percebi que era um robô, mas passava muito bem, até o barulhinho de teclado ele fazia quando ele estava procurando informação, para poder simular. Mas enfim, muita gente fica reclamando. E eu vejo também muita gente preocupada só em estudar tecnologia. As pessoas esquecem que tecnologia tem a ver com pessoas. Aliás, tudo são pessoas. Eu demorei a passar muito para sacar isso. E eu tive um pouco mais de visão desse exemplo que eu vou passar com vocês agora, assistindo a palestra do Bruno Ávila. Ele é um cara que trabalha aí hoje na área de empreendedorismo, marketing, porque é um pouco da área que eu estou estudando no momento, até para poder trazer a informação de uma melhor forma para vocês, comunicação e tudo mais. E ele estava dando uma palestra chamada a palestra censurada. Depois procura no YouTube, vocês vão achar. E ele deu um exemplo muito legal. O exemplo dele era, imagine que você está indo numa festa de carnaval, você foi fantasiado de banana. E no próximo ano, a sua fantasia foi tão legal que no próximo ano todo mundo copiou a sua fantasia. E você chegou lá no salão, claro, com a mesma fantasia, porque ela ganhou o prêmio, e estava lá todo mundo fantasiado de banana. E o que acontece? Para quem olha de fora, você vai ver um bando de bananas amarelas dançando no meio do salão e não tem diferenciação nenhuma. Então hoje a maioria dos programadores são programadores que eu chamo de programador commodity, programador saco de batata. O que é isso? Explico melhor. Não é aquele negócio de machão, pô, se é um homem ou um saco de batata. Não é isso, né? Exemplo infeliz. Se você, não sei se você sabe ou não o que é commodity, mas commodity é algo que não tem marca, que é comum. Como, por exemplo, o que a gente come, commodity, não tem uma marca, dá na terra. Então, por exemplo, batata, feijão, arroz, no máximo a pessoa ou o fabricante lá, fabricante não, o beneficiador coloca uma embalagem um pouco diferente, faz um marketing melhor. Por exemplo, a Friboi, ela vende de commodity, mas ela fala tanto da marca que daqui a pouco você chega pedindo lá no açougue, bom, me vê meio quilo de carne Friboi, mas eles investem milhões de reais para poder fixar essa marca na sua cabeça. Mas se você não tem uma diferenciação, se você é um programador commodity que está estudando mais do mesmo, você vai sofrer desse problema. Lembra o exemplo que eu dei? Que a tecnologia está ficando cada vez mais acessível e vai ficar cada vez mais? É o que eu comentei com você, é uma briga perdida. Então, para nós que somos programadores, qual que é a única forma de se diferenciar? Se ligando às pessoas. Como assim? A maioria dos empresários que eu conheço, porque eu tenho empresa, então eu acabo prestando serviço para outros empresários que não são da área de programação, não entendem nada de programação e nem querem saber disso. Aliás, a visão deles pra gente que é de programador, que é um bicho diferente e, sei lá, mexe em umas comandos complicados lá que faz uma mágica maluca. Então ele não vai entender. Então cabe a gente, programador, tá se ligando a um negócio dele, que é o que esses caras entendem. Então, por exemplo, se você sabe um pouco mais de sistemas, sei lá, vou falar uma linguagem qualquer, Java, e você sabe sobre logística, há uma excelente chance com que esse seu conhecimento leve, vamos dizer assim, resultados à empresa dele. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber nem o que é Java, mas você insiste em colocar no seu currículo que você tem 10 anos de experiência como Java, que você é certificado SAN, XPTO, Gold 3521. Bom, resumindo, esses caras não estão nem aí para isso, e a grande verdade é essa. E cada vez isso está pegando mais, porque antes, vamos dizer assim, como a tecnologia não era tão acessível, quem tinha todos esses cursos, todas essas coisas, eram reis. Então, só que hoje está muito fácil. Então eu queria deixar o seguinte pensamento com você, que será que você não está sendo um programador saco de batata, um programador, sei lá, fantasia de banana, que não tem diferenciação nenhuma? Sim, porque se você está estudando aquele próximo framework, a chance é que você não está sozinho, que você está sendo mais um. Então a chance de você se diferenciar no mercado e ser mais um
é enorme. E C+1 significa um salário mais baixo, significa que você vai estar brigando ali por commodity. E commodity é assim, não significa, tem até um preço indexado, preço do algodão, preço do café, arroba do boi. É assim, não importa qual é o fabricante disso. E é por isso que os salários acabam baixando, porque as pessoas não têm diferenciação nenhuma. E o que acontece? O cara briga por preço. Então é a mesma coisa que você ir em duas barraquinhas e você chega na barraquinha A, tem um produto, e na barraquinha B tem o exato mesmo produto. Adivinha qual que vai ser o fator de diferenciação? O preço. E é isso que as pessoas hoje acabam sofrendo, os programadores principalmente. E à medida que novos programadores vão entrando no mercado, eles estão estudando cada vez mais tecnologia, vamos dizer assim, é quase que imprescindível as pessoas estar se ligando ao quê? Ao negócio das empresas a qual ela gostaria de estar prestando esse serviço. E quais são os cuidados que você precisa tomar? Escolher bem o mercado, escolher o nicho. Então o que eu estou pensando, na verdade, baseado nesse insight, né? nessa linha de pensamento que eu acabei de falar para você agora? Montar um novo treinamento, montar uma nova série de artigos que foque nisso, ou seja, não estude a próxima tecnologia, aliás, não fique focado só nisso. E eu costumo dizer que o programador, para ele ser bom, ele é obrigação. A mesma coisa que você chegar numa pizzaria e a pizza ser gostosa. Não adianta nada o pizzaiolo falar assim, a melhor pizza do vale, a melhor pizza da cidade. Aliás, é a obrigação dele fazer a melhor pizza da cidade. Então o que diferencia uma pizzaria da outra, imaginando que é a obrigação de todas ser assim, é o ambiente, é a música, é a decoração, ou seja, é algo que torna aquele ambiente único. Então você também como programador tem que transportar todos esses conceitos, que não são conceitos que você aprende na faculdade, não são conceitos que o seu pai e a sua mãe ensinam. Aliás, o meu pai e minha mãe ensinou que eu deveria estudar, ter um diploma e procurar bater na porta das fábricas aí, das outras empresas, para que eu pudesse conseguir uma boa vaga de emprego e quem sabe até se aposentar naquele local. Então, resumindo, eu não acho muito legal essa situação. Eu acho sim que hoje o novo modelo vamos dizer assim, de emprego, aquele modelo tradicional que você se aposentava vai acabar, querendo ou não, e vai ser o novo modelo que vai ser prestação de serviço. Nem que você trabalhe como carteira assinada numa empresa, mesmo assim você vai ter ainda um fornecedor, né? Ou um cliente, no caso você é fornecedor, relação de fornecedor e cliente. Legal? Então um pouco dessa sacada que eu estou tendo, estou pensando aqui, daqui a pouco eu vou subir para o escritório, eu vou anotar essa sacada que eu tive, mas já fica um insight para você ir pensando se você é o programador saco de batata. E faz só o que eu estou comentando com você, entra num site desse de emprego e olha a quantidade lá de coisas que as pessoas estão se candidatando, de currículos, de vagas de emprego, do que elas estão pedindo, só para você ver. Se você não se aproxima do negócio daquela empresa, como exemplo que eu dei, logística, a chance de você ser uma commodity é altíssima. E eu sei que isso é muito triste, muito injusto para que você, depois de você ter estudado tanto, mas é o mercado, não sou eu que estou inventando esse problema. Legal? Então fica um insight aí. Deixa eu voltar lá para programar mais, para fazer as coisas que eu preciso entregar hoje, porque afinal não é só de vídeo que a gente aí produz o dia inteiro. Legal? Então vamos lá. Fala pessoal, estou quase conseguindo terminar aqui aquele trabalho que eu comentei com vocês. Daqui a pouco eu vou para a reunião, vai chegar algumas pessoas aqui no escritório e claro que eu não vou conseguir mostrar essa reunião porque é uma reunião de produto e tudo mais e eu tenho alguns assuntos que são um pouco sigilosos, um pouco não, são bastante sigilosos lá nessa reunião. Tá, mas o mais importante que eu estou conseguindo terminar, deixa eu pegar aqui a câmera do telefone. Tentar mostrar. Tem algumas coisas aqui que eu consegui desenvolver, ficou bem legal. Como eu comentei, não sou designer, mas eu uso essas ideias em formato de vetor para que eu possa passar melhor tudo isso que eu quero e que está passando aqui na minha mente. Legal? Tá? Daqui a pouco vai começar a chuva como sempre, a chuva da tarde. E se der, se não ficar tudo muito molhado, se não estiver começando a chover muito, eu faço um vídeo, né, ainda na bicicleta, tá, pra gente poder mostrar um pouco mais de detalhes aí da volta. Beleza? Até mais. Fala pessoal, bom, terminei aqui. Mais um dia de trabalho.
Já tô até com a minha roupa já para voltar para casa. Já são, deixa eu ver que horas são, 9h30 da noite. Só tô dando uma olhadinha agora aqui no canal do YouTube para poder ver se tem algum comentário. Eu gosto de ver bastante comentários, gosto de interagir. Não sei se vocês perceberam, eu respondo. Procure responder todos, eu acho que hoje já respondi todos já. Olha só, já tenho um retido para análise. Bom, então é isso. É legal que muita gente acha que... Eu até estava refletindo, trocando de roupa ali, que pelo horário muita gente acha que o programador não trabalha, é só sentar a bunda na cadeira e só ficar navegando na internet, só ficar pensando. E isso, de certa forma, em partes é verdade, mas aqui, ó, a nossa cabeça trabalha muito, trabalha de verdade. Nesses quase 20 anos aí que eu já estou trabalhando como programador, acho que já devo ter ou queimado ou fortalecido muito neurônio por aí. Tá? Então, termino o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo aí, esse vlog tenha sido em certa parte útil para você. Não tenho muitas pretensões de ficar fazendo vlog na internet, até porque, como vocês perceberam, o meu dia é bastante corrido. Não que isso não valha a pena ou que não seja legal, mas eu acho que eu posso investir isso em outras situações, como por exemplo, criando conteúdos às vezes um pouco mais técnicos, em vez de ficar aí falando o que eu comi no almoço, sei lá. Tá? Mas, claro, vamos manter esses esquemas de sacada, de dicas, né, de bastante conteúdo, à medida assim que eu sempre puder. Legal? Então, se você gosta do meu conteúdo, assina o canal, acessa meu blog, devosamurai.com.br, e fica também atento que vão vir outros projetos por aí, principalmente projetos que falam bastante dessa parte de carreira, dessa parte de dinheiro, dessa parte aí que muitas vezes, quer dizer, que eu nunca vi uma escola, uma faculdade ensinar direito e que você aprende só como? Batendo cabeça. E pergunta, adivinha como é que eu sei? Eu sei porque nesses 20 anos eu bati muita cabeça e eu vejo essa galera aí nova, vocês que são novos aí, também batendo muita cabeça, fazendo perguntas que lá atrás eu já me fiz e já resolvi essas perguntas. Então hoje eu tenho plena capacidade de, claro, de responder conforme o que eu penso. Obviamente não vai ser uma verdade. Tá bom? Então fica por aqui nesse vlog de hoje. Se você gostou, sinaliza aí. Se você falou assim, pô, mas eu acho muito legal, eu acho muito bacana esse esquema de vlog, gosto muito, gostei dessa questão aí de rotinas de programador, me fala mais a respeito de tal assunto, de repente, que você falou hoje no vlog, sinaliza aí pra mim nos comentários, dá um joinha aí, assim eu vou ficar sabendo se você tá gostando ou não. Legal? Então deixa aí lá, que agora eu vou pro meu segundo tempo, brincar com o Davi, meu filho, cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, que não é fácil pra ninguém. Tá difícil pra todo mundo, então vamos lá. Tchau, tchau.